Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao episódio número 3 do nosso Ansiecast, que é o podcast sobre ansiedade, o podcast sobre saúde emocional, onde o convidado aqui é você. Através dos comentários que você deixa aqui nos vídeos, eu vou fazendo a pauta, eu vou trazendo aqui os conteúdos e hoje o nosso tema é o medo. Eu vou falar sobre essa questão da essência do medo, o porquê o medo existe e acontece, como ele funciona no nosso cérebro, como ele causa esse sistema de alerta em que faz a gente ficar o tempo inteiro achando que vai acontecer alguma coisa e como você pode fazer para se livrar desse medo então, para diminuir esse medo então, para amenizar esse medo então. Mas antes eu vou pedir para você que se inscreva aqui nesse canal, Método CDA Oficial, onde a gente posta os episódios completos aqui do Ansiecast, posta alguns cortes também e ative o sininho. Além disso, deixe seu like, compartilhe para que outras pessoas ansiosas possam chegar até esse conteúdo e ter acesso a essa informação. Vou mandar aqui alguns abraços para as pessoas que deixaram o nome aqui no outro podcast. Ana Lúcia Azevedo, Elizabeth Porto de Souza, Jonas Pereira, Vanessa Ombros, Francisca Queiroz e Ana Cleia Barbosa. Tá? As pessoas que quiserem assistir os outros 2 episódios estão aqui, completíssimos, sobre os piores sintomas da ansiedade e sobre traumas de infância, ok? Vamos então falar sobre essa questão do medo. Meus amigos, nós somos ensinados desde a nossa infância que o medo é algo ruim, que o medo é algo que vai te fazer mal, que o medo é algo que você não precisa ter, que o medo é algo que vai te fazer mal, que o medo é algo que só os fracos têm, que o medo é algo que só os inseguros têm, só os covardes têm. Então nós somos ensinados desde a nossa infância a entender que o medo é algo ruim. Então a gente cresce, nos tornamos adultos, aqueles medos que porventura a gente sentia na nossa infância, não sentimos mais. Porém, outros medos começam a acontecer, né? O medo de não ser bem-sucedido financeiramente, o medo de não dar conta de uma família, de um emprego, enfim. Sai aqueles medos de infância, de ficar sozinho, de fantasma, e entram os medos da fase adulta. Mas a questão é que as pessoas estão doutrinadas a achar que o medo é algo ruim, a achar que não deve de maneira nenhuma sentir o medo. E isso é um ensinamento completamente errado, que faz com que muitas pessoas, muitas crianças sofram com essa questão do medo a vida inteira, achando que são fracas, achando que são frágeis, achando, inclusive, que são diferentes dos outros, que não devem sentir aquilo, que aquilo os torna uma pessoa insegura. Mas, meus amigos, eu quero trazer hoje aqui para vocês informações de que o medo não é nada disso que você acha. Você vai sair daqui hoje entendendo que o medo é o contrário de tudo aquilo que você pensa e que pensou até hoje. E que muitas vezes em sua vida o medo te ajudou ao invés de te atrapalhar. E você não sabia disso por quê? Porque nós somos doutrinados desde a infância a entender que o medo é algo ruim. Quando uma criança tem medo, ela é ridicularizada. Os pais mesmos, até sem saber, até sem querer, sem ter o conhecimento, né? Os pais, que menino medroso, deixe de ser medroso, deixe de ser covarde, elimine esse medo, perca esse medo. Né? O termo perder o medo é um dos mais buscados no Google, meus amigos. Como perder o medo?
O medo de alguma coisa específica ou o medo em geral? E está tudo errado. As informações sobre o medo estão todas erradas, todas equivocadas, e você deve, a partir de hoje, tirar da sua cabeça tudo aquilo que você acha sobre o que é o medo, aprender a forma correta do que é o medo, para que assim você possa aplicar esses conhecimentos na sua vida a partir de hoje e não deixar mais que crenças erradas sobre algo que é tão bom possam atrapalhar a sua vida. Por quê? O medo pode te impedir de ser feliz nos relacionamentos, né? Na verdade, a crença errada sobre o medo, o entendimento errado sobre o medo pode impedir que você seja feliz em relacionamentos, que você possa realizar um sonho, que você possa ser bem-sucedido, que você possa realizar algo que você quer muito. O medo paralisa a vida de uma pessoa. Até que você viva normal, o entendimento errado do medo pode interferir. Ok. Então, o que é o medo? Já que o medo não é esse monstro, já que o medo não é esse algo tão errado que eu sempre achei que era, o que é o medo, Joeverton? Que diabos é o medo? Meus amigos, o medo é simplesmente um sistema de proteção do seu corpo. Exatamente, o medo é simplesmente o sistema de proteção do seu corpo, onde, através de informações recebidas do ambiente, ele pode te alertar sobre algum perigo que você pode estar correndo. Um perigo real e um perigo imaginário. Um exemplo de um perigo real que o medo pode te ajudar e te salvar. Imagine que você vem andando na rua e você encontra um pitbull solto na rua. E você vai fazer carinho na cabeça desse pitbull e ele lhe dá uma mordida. O que impede que você faça isso é o medo de ser mordido. Ou seja, meus amigos, o medo de ser mordido impede que você seja mordido. O medo atua a seu favor e não contra você. Entenderam? O medo imaginário, quando você está sentado no sofá da sua casa e você acha que vai morrer, que você vai ficar doente, sem ter nenhuma evidência de que isso possa acontecer. Isso é um medo imaginário. Mas que tanto a questão imaginária quanto a questão real ativam o sistema de proteção do nosso corpo, que é o medo, porque o nosso cérebro ele não entende o que é real e o que é imaginário. O nosso cérebro não entende o que é real ou o que é imaginário. Aquilo que você vê ou aquilo que você imagina, para o seu cérebro é a mesma coisa. Para o seu cérebro, dá no mesmo. Você imaginar que vai ser assaltado ou você realmente ser assaltado. O sentimento que você vai sentir é praticamente o mesmo. Inclusive, pessoas que têm fobia, por exemplo. A pessoa tem fobia de aranha. Se ela começa a imaginar uma aranha, ela começa a passar mal. Tem um ataque de pânico, só de imaginar a aranha. Mas espera um pouco, ela sabe que ela não está vendo a aranha ali presencialmente. Mas ela começa a passar mal, porque o cérebro não sabe se aquilo é real ou imaginário. Então, meus amigos, o medo, ele simplesmente é um sistema de proteção do nosso corpo, que nos impede de fazer coisas que vão nos trazer perigo, que nos protege de coisas que vão nos trazer perigo. Inclusive, o medo é responsável pela evolução e pela sobrevivência da espécie humana, desde a época lá dos homens das cavernas, onde o medo ajudava a eles sobreviverem, porque eles tinham que caçar para comer e eles tinham que não ser caçados pelas presas, pelos animais selvagens. Então o ser humano desenvolveu esse medo
para se proteger, para permanecer em alerta, para que ele pudesse sobreviver e evoluir. Hoje, é claro que nós não temos mais, pelo menos na maioria das cidades, né? Na vida da maioria das pessoas, a gente não tem mais os animais selvagens que podem nos predar, que podem nos fazer mal. Mas a gente tem os nossos problemas atuais, da vida cotidiana, como eu falei, problemas no trabalho, problemas em casa, o medo de ser assaltado. O que a gente precisa então, agora que você sabe que o medo não é algo ruim, que o medo é algo que te protege. E outra coisa, você não precisa deixar de fazer nada porque você está com medo. Porque o que acontece normalmente? A pessoa está com medo e ela deixa de fazer algo que ela está com vontade, ela deixa de fazer algo que ela quer fazer porque ela está com medo. E ela acha que o medo é um indício, é uma ordem de que ela não pode mais fazer aquilo. Se eu estou com medo, eu não posso fazer aquilo. Mas, na verdade, não é essa a intenção do medo. A intenção do medo não é fazer com que você deixe de realizar aquilo que você quer realizar. Um exemplo, você está com vontade de dar uma palestra, mas você tem medo e aí você não faz. O medo não é para que você não faça a palestra. O medo acontece para que você tome cuidado, se prepare e vá fazer a palestra. Você quer pegar o seu carro e viajar para uma cidade distante, mas você está com medo. Não é, e você não vai. Não é que o medo vem para te avisar que você não pode ir para a sua viagem. O medo vem para te avisar que você tome cuidado nessa viagem. Eu vou trazer aqui um exemplo antes de eu te falar o que você tem que fazer agora que você já sabe que o medo não é ruim. Eu tenho que te falar o seguinte, um exemplo meu, pessoal, que eu já contei milhões de vezes para os meus clientes lá do método CDA. Logo que eu tirei minha habilitação, eu fui viajar de uma cidade para outra e eu fui 100 quilômetros praticamente inteiro atrás de um caminhão. Porque eu estava indo na minha velocidade, que era 80 km por hora, eu não passava disso por nada. E a velocidade que eu estava indo estava tranquilo para ir atrás do caminhão, eu não tinha necessidade de ultrapassar. Resumindo, fui de uma cidade a outra, na distância segura atrás do caminhão, 80 km por hora, cheguei no meu destino tranquilo, beleza. E depois de alguns anos já habilitado, viajando de uma cidade para outra, eu me peguei dirigindo à noite na BR, à noite, a estrada sem iluminação nenhuma. Eu dirigindo na BR a 100 e tantos quilômetros por hora, e eu olhando a mensagem no WhatsApp, que a minha mulher perguntou onde era que eu estava, tirando foto do velocímetro, mostrando onde que eu estava, mostrando a velocidade que eu estava, e mandando para ela no WhatsApp. E depois que eu cheguei em casa, que eu comecei a refletir, eu entendi. Eu fiz isso porque eu não estava mais com medo. Depois de tanto viajar, eu não estava mais com medo. E isso me colocou em risco. Enquanto eu estive com medo de viajar, eu estava em segurança. Perceba que é ao contrário daquilo que você pensa, meu amigo. Quando você está com medo, você está seguro, porque você vai ser cauteloso, assim como eu fui viajando de uma cidade a outra atrás do caminhão. Quando você não está com medo, você vai ser completamente sem noção, podendo fazer algo que te faça mal, podendo fazer algo que vá te prejudicar. E isso é porque você está sem medo. Um dado muito importante aqui é o seguinte: muitos acidentes de trabalho acontecem com pessoas que estão há muito tempo naquele cargo, executando aquela mesma tarefa. Vamos supor duas pessoas diferentes operando a mesma máquina. A primeira está aprendendo a operar ainda. Por ela ter medo de operar, medo de ser demitido, medo de ter que fazer tudo corretamente,
ela está usando o EPI, né, equipamento de proteção, sei lá, touca, capacete, óculos, luva, enfim, aquilo que a profissão dela exige para operar aquela máquina com todo cuidado, devagar, com toda a atenção, e muito dificilmente ela vai se machucar. Já aquela pessoa que está operando aquela máquina há 10 anos, 20 anos, ela não usa mais equipamento de proteção, porque ela acha que nunca vai acontecer nada com ela. Afinal, ela já domina aquela máquina, ela sabe operar aquela máquina de cabo a rabo, ela sabe operar aquela máquina de olhos fechados. E aí o que acontece? Ela não usa equipamento de proteção, ela opera a máquina olhando para o lado, assistindo futebol, fazendo qualquer outra coisa, não presta atenção e acontece o acidente. Então, meus amigos, é mais um exemplo de que o medo te protege, o medo não te faz mal, o medo não é ruim como a maioria das pessoas falam. O medo é um sentimento de proteção. O medo é um sentimento de cuidado, de alerta, para que você não se machuque, para que você não sofra mais. Uma pessoa, uma mulher, por exemplo, que teve um relacionamento, foi traída. Teve outro relacionamento e foi traída. Quando ela vai ter um relacionamento novamente, ela sente medo de se relacionar. Esse medo, ele está dizendo para que ela nunca mais se relacione? Não. Esse medo está dizendo para ela o seguinte: olha, das últimas 2 vezes que você se relacionou, algo deu errado. Então, tome cuidado dessa vez, vá com calma, conheça a pessoa primeiro. Mas como a pessoa não entende o que é o medo, ela acaba não se relacionando mais, porque ela tem medo de se relacionar e ela acha que sentindo medo, ela não pode se relacionar. Percebeu? Quando você entende a essência do medo, você para de cometer velhos erros que te prejudica e que faz com que você fique paralisado na sua vida, tendo medo de tudo e de todos, sem fazer nada. Quando, na verdade, o medo acontece para te ajudar, para te trazer um sentimento de proteção, para te deixar alerta sobre algum possível perigo que você possa estar correndo. O medo é algo bom, o medo é algo que te ajuda, o medo não é ruim, não tem problema sentir medo. Eu quero que você grave isso na sua cabeça a partir de hoje. Você vai ter uma opinião diferente sobre o medo. Dentro do método CDA, os meus clientes, a primeira coisa que eles têm que fazer é entender o que é a ansiedade e o que é o medo, para que eles possam, dentro do tratamento, através do suporte, parar de ter medo do medo, parar de ter medo da ansiedade, porque até o momento eles entendiam o medo e a ansiedade de maneira errada, entendiam o medo e a ansiedade como eles não eram e sofriam com isso. Mas assim, entendendo que o medo é ruim, por que ele acontece? Como ele acontece? Nós temos dentro do nosso cérebro pequeno órgão, neurônios no formato de amêndoas, chamado amígdala. Mas não é a amígdala aqui da sua garganta. Inclusive, o nome científico disso aqui não é amígdala. Enfim, é papo para outro podcast. Mas a amígdala cerebral é algo que fica dentro do seu cérebro, um órgão, vamos dizer assim, um pedaço do seu cérebro, que tem o papel de estar alerta a todo momento sobre os diversos perigos. Ele é como se fosse o vigia do seu cérebro. A amígdala cerebral, ela tem a função de te alertar sobre qualquer perigo que você possa estar correndo. Então, quando você tem um medo, é porque sua amígdala cerebral detectou que algo pode te trazer perigo. E como isso acontece? Essas informações, elas chegam até a amígdala através dos seus 5 sentidos. Do que você vê, por exemplo, você vê um leão solto na rua. Opa, a amígdala detecta perigo e te traz o medo. Do que você ouve um barulho de tiro. Pá! A amígdala detecta perigo e te traz o medo. Do cheiro que você sente, sei lá, você sente o cheiro de pólvora, de fumaça.
e a sua amígdala cerebral, opa, tem algum perigo. Do gosto que você sente, de alguma coisa estragada, não sei, do que você toca, ou do que você pensa. Por isso que se a pessoa pensa que está acontecendo alguma coisa, ela pode sim ficar com medo. A nossa amígdala, ela age muito rápido. Como ela é o vigia do nosso cérebro, ela age muito rápido. Menos de um segundo, 0,5 milésimo de um segundo, já pode ser suficiente para que você detecte alguma coisa e o seu cérebro entenda e te traga um medo. Por isso que às vezes é instantâneo. Você é tomado por uma descarga de adrenalina, de cortisol, para que você fique alerta, para que você consiga lutar ou fugir. É claro que, na maioria das vezes, o nosso sistema de proteção do nosso corpo está desregulado. Ou seja, você sente medo quando não é para sentir medo. A gente já vai chegar nesse ponto aí. Eu só estou trazendo para vocês aqui a essência do medo. A Ana Lúcia Azevedo comentou aqui no nosso podcast passado o seguinte: sinto tudo isso que você me falou, tenho medo de tudo, não sei o que fazer, já fiz vários exames. As pessoas acabam ficando presas nesse medo, né? Assim como a Ana Lúcia falou, tem muitas pessoas assim, que não saem de dentro de casa com medo. A Valquíria Silva falou, os sintomas são aterrorizantes. A Elizabeth falou, boa tarde, excelentes explicações. Tem muitos comentários aqui que a gente pode até ler depois. Mas enfim, quando a sua amígdala cerebral detecta perigo, ela aciona o medo, que é o sistema de proteção do seu corpo. E aí, por que você sente os sintomas? Veja bem, você está em uma situação de perigo. Pelo menos o seu cérebro, a sua amígdala cerebral, interpreta alguma situação como uma situação de perigo. Daqui a pouco eu vou explicar por que isso acontece. Por isso é importante você ficar até o final, deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. E não perder nenhum episódio do nosso Ansiecast. Então, quando ela detecta que você está em perigo, ela traz uma descarga de adrenalina enorme no seu corpo para que você possa lutar ou fugir daquele perigo que ela detectou. É por isso que o nome, muitas vezes, quando a pessoa está com medo, alguém diz que você está em modo de lutar ou fugir. É exatamente por isso. Imagine que você está cara a cara com um pitbull raivoso, o seu cérebro detectou isso, mas você fica tranquilo, calmo, sem problema nenhum, tá tudo bem. O cachorro vem e te morde. Então, o nosso corpo é tão perfeito, o nosso cérebro é tão perfeito, a nossa máquina é tão perfeita que, quando ela detecta um perigo, ela traz essa excitação no seu corpo para que você possa fugir ou lutar. Certo? E aí causa os sintomas que você sente do medo, que a maioria das pessoas tem medo desses sintomas, que é coração acelerado, a falta de ar, dor aqui, dor ali, tremores. Por quê? O fluxo sanguíneo é movido para áreas do corpo que você precisa para lutar ou fugir. O seu corpo está tomado de cortisol, de adrenalina para que você possa lutar ou fugir. E aí você sente esses sintomas. Então, quando você entende toda essa cronologia dos fatos, você percebe que os sintomas que você sente, eles não são maldosos, eles não vêm para te fazer mal, eles vêm para te proteger, para mudar a sua fisiologia para que você possa lutar ou fugir. Eu já fiz essa pergunta em alguma live, em alguma Ansie Live, inclusive, se você quer participar das Ansie Lives, que são lives sobre ansiedade, que eu faço no canal Joeverton Rodrigo Oficial, que tem mais de 200 mil inscritos toda quinta-feira, se inscreva lá no canal Joeverton Rodrigo Oficial e acione o sininho. Em uma Ansie Live eu perguntei isso, você já fez alguma coisa com medo que você não faria se tivesse normal? As pessoas responderam que sim. Subir em algo muito alto, pular um muro, passar por um lugar muito pequeno. A gente faz isso quando está com medo, justamente porque o nosso corpo está modificado, pronto, em modo de luta ou fuga, para lutar ou fugir, preparado para lutar ou fugir. Geralmente, em condições normais, a gente teria mais dificuldade para fazer aquele mesmo processo.
Então o medo nos protege, o medo é algo bom, o medo nós necessitamos dele. O que a gente precisa é controlar o medo em excesso, controlar o medo fora de... o medo que não precisa, o excesso de medo. O medo, controlar esse alarme que a sua amígdala traz em momentos inapropriados, quando você está no sofá da sua casa, deitado para dormir, no seu trabalho, fazendo alguma atividade doméstica, e a sua mente, o seu cérebro identifica perigo. Por que isso acontece? O nosso cérebro, ele trabalha comparando situações que você viveu. Ele compara a situação agora do presente com situações que você já viveu para saber o que pode acontecer no futuro. Por exemplo, imagine que em algum momento passado você sofreu um assalto enquanto assistia um podcast. Da próxima vez que você for assistir um podcast, você vai sentir um frio na barriga muito grande, você vai sentir um medo enorme, você vai sentir algo muito ruim, porque você achou que ia morrer durante um podcast. O seu cérebro gravou aquela informação. Poxa, podcast é perigoso. Na verdade, perigoso é o assalto, mas a situação em si aconteceu no podcast e o seu cérebro gravou aquilo. Podcast é perigoso, eu não posso mais assistir podcast. Então, meus amigos, o nosso cérebro trabalha por comparação. Eu tive um cliente, como eu já falei, que ele tinha crise de ansiedade quando ele sentia um cheiro específico. E no trabalho de terapia, a gente descobriu que esse cheiro que ele tinha crise de ansiedade era o cheiro que ele sentia no hospital quando a mãe dele estava falecendo. Então ele associou inconscientemente aquele cheiro a algo perigoso. Portanto, quando você tem uma crise de ansiedade, uma crise de pânico no seu local de trabalho, em casa, ao amanhecer, é porque a sua mente identificou algo perigoso ali. Pode ser algo que você viu, que você ouviu, que você cheirou, que você sentiu, que você tocou, que você lembrou. Mas por algum motivo a sua mente identificou aquilo como algo perigoso. O que a gente faz dentro do tratamento? No meu tratamento CDA, o que a gente faz é mostrar para o nosso organismo que não há perigo. E através de técnicas e demonstrando isso ao seu organismo ao longo dos dias, para que ele entenda que aquela situação não é mais perigosa e ele deixe de ativar esse alerta do corpo, que é o medo, em todas as situações, certo? Joeberton, é fácil fazer isso? Em algumas situações sim, em outras não. Depende do tamanho do trauma, depende da quantidade de tempo que as pessoas já sofrem com aquilo. Depende de muita situação, mas é possível sim fazer com que a sua mente entenda que aquela situação não é perigosa. Mas algo que as pessoas fazem que acaba piorando essa questão do medo é se desesperar. Quanto mais você se desespera, mais o medo aumenta. Quanto mais você se desespera, pior é para você. Porque quando você se desespera, que como eu falo para os meus clientes do tratamento, você está demonstrando para o seu organismo que realmente você está em perigo. E quando você demonstra isso, o medo aumenta. Você está em perigo, o medo aumenta. Quando você reage com desespero, o medo aumenta. Quando você reage com calma, o medo diminui. Essas dicas que eu estou dando para você nesse podcast são essenciais. É claro que para um tratamento é preciso algo mais específico, algo mais personalizado, entender? Mas essas dicas, esse entendimento que você está tendo aqui, pode ser um transformador da sua vida. A partir daí você pode dar continuidade nesse aprendizado ou não. Você pode dar continuidade nessa mudança ou não. O que você vai fazer com esse conteúdo é de responsabilidade sua, mas aqui eu estou te dando as chaves para você abrir a primeira porta e iniciar um tratamento, iniciar um caminho de autoconhecimento, iniciar um caminho de cura dos seus problemas emocionais de maneira muito simples. Joeberton, então eu entendi aqui que o medo é algo bom, que o medo me protege, que o medo não é algo ruim como eu fui ensinado desde a infância, e que sentir medo é normal, que os sintomas do medo vêm para me fazer lutar ou fugir, e que o que eu tenho que controlar é apenas o medo em situações que ele não precisa acontecer. E nesse caso, eu preciso aprender técnicas e possivelmente aprender com um terapeuta, fazer uma terapia, para eu entender como reagir e mostrar para o meu organismo que eu não estou em perigo. Exatamente isso. Esse é um resumo
simples de tudo que a gente falou aqui, mas que só de você entender que o medo não te faz mal, já vai transformar com certeza o modo como você lida com esse medo. E esse é o final de mais um podcast. Deixe no comentário aí o que você achou. E dicas de conteúdo de assuntos para os próximos podcasts, que sai ao ar aqui toda segunda-feira no canal Método CDA Oficial, e que a gente coloca os cortes aí ao longo da semana. Assista os cortes também para relembrar, compartilhe com seus amigos, me ajude a ajudar mais pessoas. E se quiser saber mais informações sobre o meu tratamento, o Método CDA, é só mandar um oi nesse número de WhatsApp que está aparecendo na tela, que eu vou conversar com você, vou mandar informações sobre o meu tratamento, vou te explicar como funciona o Método CDA, que é um tratamento que existe há mais de 10 anos, que vem transformando vidas todos os dias, naturalmente. Um tratamento que eu dou o suporte para você passo a passo, e que também, se você chamar nesse WhatsApp, eu vou te mandar dicas sobre saúde emocional diretamente no seu WhatsApp, ok? Aqui no canal tem diversos vídeos fora de podcast sobre diversos assuntos emocionais. Assista, se inscreva no nosso canal principal, Joeverton Rodrigo. Siga meu Instagram, Joeverton Rodrigo também, porque lá eu posto as enquetes sobre o tema do Ansiecast e você pode conferir. E por hoje é isso. Lembrando, meus amigos, tudo que eu falei aqui, ele tem base científica. E você precisa apenas entender que, independente de qual seja o seu grau de ansiedade, que independente do qual seja o seu grau de medo e de depressão, você não pode desistir. Muitas vezes a pessoa está ali, aterrorizada. A pessoa está achando que a vida dela acabou. Mas, na verdade, ela apenas não entende o que ela tem. Na verdade, ela apenas não sabe o que ela tem. Na verdade, ela precisa apenas entender de uma maneira melhor o que ela tem, para assim ela conseguir superar essa questão emocional. Então não desista, faça o seu melhor, porque com certeza você vai conseguir. E estamos aqui para ajudar. E eu preciso que você me ajude a chegar a lares de mais pessoas ansiosas. É por isso que eu estou aqui gravando vídeos, podcasts, lives, tratamentos todos os dias para ajudar você. Então me ajude a ajudar mais pessoas compartilhando esse conteúdo em grupos de ansiosos, em grupos de família, porque tem muita gente precisando. Por hoje é isso. Forte abraço do Joeverton Rodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá.